the issue of worship. E nós estamos falando a respeito do contexto de adoração. And this morning we want to look at the context of worship. O contexto da adoração. We want to see exactly what the issue of worship has to do with who we direct our worship to. Então nós vamos ver o contexto de adoração para vermos quem nós estamos adorando, quem nós devemos adorar. So we'll be using our Bibles today, Então nós vamos usar bastante a Bíblia hoje and we'll be building on the things that we have found so far. e nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz até agora, nos diz até aqui e irá nos dizer. So if you have your Bibles, Vocês estão com suas Bíblias aí? make sure you use them. Tenho certeza de que vocês vão usar muito. And as we begin, we must ask the Lord to give us wisdom so we can understand. E assim nós temos que pedir a Deus sabedoria para que nós possamos entender a sua palavra. So we'd like to pray together. Nós vamos orar juntos. Father in heaven, we thank you for another day of life. Pai querido que está nos céus, nós o agradecemos por mais um dia de vida. We thank thee that we can come again and study thy word. Nós pedimos ao Senhor que mais uma vez esteja conosco para estudar a tua santa palavra. And we ask again for thy Holy Spirit to help us understand. E nós pedimos mais uma vez o teu Santo Espírito, ó Deus, para ajudar-nos a entender. Please forgive us our sins and cover us in the blood of Jesus. Perdoe-nos, ó Pai, os nossos pecados, cubra-nos com o sangue do nosso Senhor Jesus, And we thank you for such a wonderful Savior as Jesus. para assim que o nosso Senhor e Salvador maravilhoso possa nos justificar diante de Ti, ó Pai. And we pray in his wonderful name. Nós o pedimos em teu santo e maravilhoso nome. Amen. Amém. We already looked at the first angel's message. Então nós já olhamos para a primeira mensagem angélica, para as And 3 primeiras. Yesterday we looked at the second angel and Babylon. E ontem nós vimos a segunda mensagem angelical a respeito da Babilônia. And now we want to look at the third angel E nós hoje, nesta manhã, vamos dar uma olhada na terceira mensagem angélica. in Revelation 14, Apocalipse no capítulo 14, verses 9 and 10. verso 9 e 10. And it says there, and the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. And we look at verse 11, Vamos também and it olhar says, o verso 11, e diz assim: And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. E a fumaça de seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. And we looked yesterday at the beast, Nós olhamos para ontem à noite, vimos a besta, and we looked at the mark of the beast. e também vimos a marca da besta. And we saw that we were very close to that time. E nós vimos que nós estamos muito perto And desta hora. we want to see now how the issue of worship, because this seems to be repeating time E and nós again. vamos ver esta manhã a respeito do contexto de adoração, porque isso está se repetindo And in nos nossos dias. this study we want to make clear who we can worship and who we don't worship. E esse estudo nos deixará claro quem nós devemos adorar e quem nós não devemos adorar. Because even the third angel talks about worship. Porque até o mesmo terceiro anjo fala a respeito desse contexto de adoração. Let's look at Revelation 13 and verse 4. Agora vamos para Apocalipse no capítulo 13, mesma página, ali, Revelation 13 no verso 4. and verse 4. Verse 4 says, And they worshiped the dragon which gave power unto the beast, and they worshiped the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? So we saw yesterday that worshiping the dragon is really worshiping who? Então nós vimos ontem à noite que nós estamos adorando,
adorarmos o dragão, saberemos quem estamos adorando e a quem? It is the worship of Satan. É a adoração a Satanás. And this is, of course, done through the system of the beast or the system of Babylon. E esse é o sistema da besta, é o sistema que Satanás impôs. And the Bible tells us that in a number of places. E a Bíblia nos diz a respeito disso em vários lugares. We'll look at verse 8. Olhamos também para o verso 8. Revelation 13:8 says, "And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world." E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. So here we see that all that are on the earth will worship him. Então aqui nós vemos onde está a... All that are in the world, all that are upon the earth will worship him. Aqueles todos que estão na terra adorarão, se maravilharão, seguindo a besta. And you can see here that the issue of worship is very repetitive. E vocês veem que o contexto de adoração à besta está se repetindo mais uma vez. It's very important. E isso é muito importante. And God wants us to know who we are to worship. E Deus quer que nós saibamos quem nós estamos adorando, quem nós vamos adorar. And Satan wants to confuse us about who we worship. E Satanás quer nos confundir a respeito de quem nós iremos adorar. And because the issue in the last days is over worship, porque o contexto nos últimos dias é a respeito de adoração. Quem nós adoramos? that's why we have a great contest or a great battle over worship. Por isso nós temos essa grande batalha, esse grande contexto a respeito de quem você adora. Now God can only be fair in giving us correct information. E Deus é o único que pode nos dar a resposta para todas essas coisas. He must make clear in the Bible exactly who we are safe to worship. E aqui na Bíblia ele nos dá a resposta de quem nós estamos seguros a adorar, quem nós podemos adorar. And he must also make clear in the Bible who we are not to worship. Então a Bíblia tem que nos dizer claramente quem nós não devemos adorar. Because this is what the issue is all about. Porque essa é a questão a respeito de adoração, a respeito dessa batalha. God cannot expect us to have a right concept except he tells us. Deus ele quer que nós tenhamos o contexto e nós saibamos quem nós estamos adorando através da Bíblia. Ele quer nos informar claramente a respeito disso. So in this study we will look at how many are we called to worship, E aqui nós vamos ver quantos deles são chamados para adorar. and how the scriptures reveal that to us. E o que a Bíblia nos revela a respeito de quem eles eram, de quem So são. we will start in John chapter 4. E vamos para Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 21. John 4:21 and 22. And of course this is the story of Jesus speaking to the woman at the well. E aqui é a história de Jesus, onde ele conversa com a mulher samaritana no poço. And it's interesting because the question of worship is involved in this story. E é importante porque a questão de adoração está envolvida nessa história da mulher do poço. Let's read about it in verse 21 and 22. Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem worship the Father. Ye worship ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. E disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. So here Jesus speaking about the question of worship. E aqui Jesus fala a respeito de uma pergunta de adoração. And if you study this passage, E se nós estudarmos essa passagem, you'll find that the word worship is mentioned 10 times. e se nós olharemos aqui, veremos que a palavra adoração é mencionada 10 vezes. So it's an important passage to tell us about worship. E é uma passagem muito importante que diz a respeito de adoração. And Jesus here, of course, says that the Father will be worshipped. E aqui Jesus diz claramente: adorarão ao Pai, devemos adorar ao Pai. And then he told the woman, you don't know who you worship, E ele disse à mulher: vocês não sabem quem vocês adoram, but we know who we worship. mas nós sabemos quem nós adoramos. Jesus here was showing that we must know who we worship. E aqui Jesus nos diz que nós devemos saber quem nós adoramos. It's not good
not to know E who we não é worship. bom não saber quem nós adoramos. So worship in ignorance or worshiping a mystery is not acceptable to God. E adorar a outros deuses, adorar um mistério, alguma coisa que você não sabe, não é aceitável a Deus. God wants us to know, and so he says we must worship the Father. E Deus quer que vocês saibam que vocês estão adorando a Ele, que vocês adorem ao Pai. And we read in next verse 23. E nós vamos ler o próximo verso, It says, verso 23. It says, "But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him." Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais os que assim o adorem. Okay, is it safe for us to worship the Father? E para nós é bom adorar ao Pai? Para nós é seguro adorar ao Pai? That's a question. É uma pergunta. That's plain. Jesus said that. Is that right? Jesus disse, é um plano. Ele perguntou isso, certo? You see, the issue has to be very, very plain, because this is what the confusion is over in the last days. Porque esta é a confusão que Satanás está colocando nos últimos dias. Ele quer que nós saibamos. And the beautiful thing is we see here a plain instruction, E aqui nós vemos uma coisa linda, um plano e uma instrução. and then there's something beautiful in the Bible. E algo maravilhoso que nós temos na Bíblia. The Bible not only gives us instruction, A Bíblia não apenas nos dá instruções, but it also gives us examples of people carrying out the instruction. mas dá-nos exemplo de pessoas que praticam, que têm essas instruções. So we want to look at some examples now of people in the Bible who obeyed the command of E Jesus. nós vamos olhar outros exemplos na Bíblia de pessoas que obedeceram a Jesus. And this will give us confirmation. E isso nos dará confirmação. We look at Philippians, for example. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 3. Philippians 3:3. Now we're going to see an example of somebody following this instruction. E aqui vamos ver o exemplo de quem está seguindo essa instrução. Paul speaking says, "For we are the circumcision which worship God in the Spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh." E Paulo diz, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. So here we see Paul, he worships God. E aqui você vê Paulo dizendo, adoramos a Deus. This is of course the Father, Com certeza é o Pai. and he worships him in spirit. E nós o adoramos em espírito, com certeza. That's what Jesus said. We worship God in spirit and in truth. Por isso que Jesus disse, nós devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. We see again in Ephesians chapter E 3. nós vemos também, de novo, em Efésios, We see how Paul gives us an capítulo 3, no example. verso 14. Paul here gives us an example of following this instruction. E aqui Paulo nos dá o exemplo de como seguirmos essas instruções. Ephesians 3:14. Efésios, capítulo 3, no verso 14. He says, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ." Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. So here Paul worships the Father of our Lord Jesus Christ. E aqui Paulo adora ao Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Is that clear, yes or no? E está claro, sim ou não, quem devemos adorar? That's clear. Isso está claro. We need it to be clear because we cannot afford to be confused. Nós precisamos estar na nossa mente que isso está claro para que nós não estejamos confusos. Another beautiful thing about the Bible E outra coisa linda a respeito da Bíblia, is that not only does it give us examples on earth, e ela não nos dá apenas exemplos na terra, but it also gives us a picture of what the beings in heaven are mas doing. também nos dá uma imagem do que os anjos lá no céu, nas coisas celestiais, eles estão fazendo. And this is a very important area. E essa é uma área muito importante. Who do the beings in heaven O que- worship? O que os anjos no céu, o que os seres celestiais estão adorando? Quem eles estão adorando? Because our worship needs to be in harmony with heaven. Porque a nossa adoração tem que estar em harmonia com os seres celestes, com o céu. And we want to look at what the Bible tells E us. nós vamos olhar para o que a Bíblia diz. We read about it in Revelation 5. E no Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 14, Revelation chapter 5 and verse 14. And here we see another confirmation that the beings in heaven are in harmony with the instruction of Jesus. e aqui nós vemos que os seres celestes, eles estão em harmonia
em adoração a Deus e em adoração a Jesus. And here it says, "And the 4 beasts said, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him that liveth forever and ever." E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. You see, the beings in heaven are worshiping him that lives forever and ever. Então os seres celestiais estão adorando para sempre e sempre. This is speaking about God the Father. Isso está falando a respeito do Pai. So we see beautiful examples in Scripture of instruction, E você vê belos exemplos na Bíblia a respeito dessas instruções. and we see people in earth following this instruction, E você vê pessoas na terra seguindo essas instruções. and we see the beings in heaven also following this instruction. E também você vê no céu pessoas seguindo essas instruções. And God wants us all to be in harmony in heaven and in earth. E Deus quer que nós todos estejamos em harmonia, tanto no céu como na terra. And so we see why this is important. E assim veremos o porquê isto é tão importante. Okay, we see the Father, that's very plain. Let's look at the Son. Vamos olhar nós olhamos para o Pai, a adoração ao Pai. Agora vamos olhar para o Filho. Let's look at John chapter 5. No Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 23. João 5, no verso 23. And we want to see here how the Bible now gives us more instruction E aqui about worship. veremos como a Bíblia nos dá mais instruções a respeito de adoração. And then we want to see if we can find examples of people following this E instruction. nós veremos depois mais exemplos de pessoas seguindo essas So instruções. this will be very simple, Isso será muito simples but very important, e muito importante. because this is what the issue is in Mas the last days. esta é a questão, esse é o contexto a respeito de adoração nos nossos dias. Let's read it. It says that all men should honor the Son even as they honor the Father. He that honoreth not the Son honoreth not the Father which hath sent him. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. So it tells us that in the same way that we honor the Father, Então nos diz que da mesma forma que nós adoramos o Pai, honramos o Pai, we must also honor the Son Nós- in the same way. nós também devemos adorar o Filho da mesma maneira. Does that mean that we can worship the Son? Isso quer dizer a respeito de adoração ao Filho? Sim. That's right, Yes. because in the same way that we honor the Father, we honor the Son. Porque da mesma forma que nós adoramos ao Pai, devemos adorar ao Filho. Because when we honor the Son, we are really honoring the Father. Porque quando nós estamos adorando o Filho, e nós estamos adorando realmente ao Pai. Now we want to look at a few examples and see if this instruction is followed by people on earth. E nós veremos mais alguns exemplos de people que honra o Pai, que honra o Filho aqui na Terra. Hopefully one day we'll all be able to speak the same language and Dia nós seremos understand. capazes de falar a mesma língua e todos entenderem, amém? Amen. John 9, verses 35 to 38. João capítulo 9, no verso 35 ao 38. And this is a beautiful story. I really like the story. E essa é uma bela história. Eu gosto muito dessa história. Because you remember, this is the man that was blind that Jesus healed. Porque nos lembra do homem que estava cego e Jesus foi lá e curou-lo. Você estava cego. And they called his parents, you remember. Então os fariseus chamaram seus pais, vocês se lembram? And they asked him, "Is this your son? Is he blind?" E eles perguntaram aos seus pais: esse não é o seu filho que estava cego? And his parents were afraid. E os seus pais estavam com medo? So they said, "Well, you ask him." Não, é melhor que vocês. Os seus pais com medo perguntaram: não, perguntem a ele já é velho o suficiente. And so it's amazing how God gave this man wisdom to answer. E vocês veem como é impressionante como Deus deu sabedoria a esse homem para responder às autoridades And judaicas. so the Pharisees got very angry. E os fariseus And ficaram they- muito nervosos. They kicked him out of the church. E eles expulsaram, eles colocaram para fora esse que era cego fora do templo. And the reason why I like this story E essa é a razão porque eu gosto muito dessa história. is because Jesus goes to find those that are kicked out of the church. É porque Deus ama aqueles que foram expulsos da igreja. Aqueles que And foram this is what excluídos we da read igreja. about right here. E é este o motivo pelo qual nós estamos aqui. So let's read it. Então vamos ler. Verse 35. Verso 35. Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto him, "Dost thou believe on the Son of God?" Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe:
crês tu no Filho de Deus? This is a beautiful passage. E é uma passagem maravilhosa. Jesus goes to find him when he's cast out. Jesus foi lá e viu que ele tinha sido expulso. And he doesn't tell him, look, it's okay, don't worry about being kicked out. Ele foi lá e disse, não fique preocupado porque você foi expulso. But he asks him an important question. Mas ele perguntou fez uma pergunta muito And importante. he asks him, do you believe on the Son of God? Ele perguntou, você acredita no Filho de Deus? You see, this is what really matters. Você vê que isso é realmente o que é importante. This is what's really important. Isso é realmente o que é muito importante. So even if we are kicked out of the church, E se você foi expulso da igreja, foi cortado da igreja, what's important is if we believe on the Son of God. e o importante é, vocês acreditam no Filho de Deus? Because this is where his true church is really built. E é disso que a igreja verdadeira é construída. This is the lesson Jesus was trying to tell this man. E essa foi a coisa que Jesus tentou dizer a esse homem. So let's keep reading. Vamos continuar lendo. Verse 36. Verso 36. He answered and said, who is he, Lord, that I might believe on him? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Verse 37. And Jesus said unto him, thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee. E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. And verse 38. And he said, Lord, I believe, and he worshipped him. E no verso 38 diz, e ele disse, creio, Senhor, e o adorou. This is a beautiful story. É uma linda história, não é? So here we see an example of somebody worshiping the Son of God. Aqui vocês veem outro exemplo de adoração ao Filho. He believed on the Son of God, Ele acreditou no Filho de Deus. and he worshipped him. E ele adorou o Filho de Deus. And Jesus accepted this worship, E Jesus aceitou essa adoração. even though the man was kicked out of the church. Mesmo o homem tendo sido expulso da igreja. That's a beautiful promise. É uma promessa maravilhosa. Let's look at another example. Vamos para outro exemplo. Matthew chapter 14. Mateus no capítulo 14, no verso 31. You remember this beautiful story? Vocês se lembram dessa linda história? Peter in the water. Pedro nas águas. Matthew 14, 31 and 32 and 33. No capítulo 31 ao 33. Matthew 14, 31 and 33. Let's see what the Bible says. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? And now verse 33. E agora no verso 33. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. So here we see examples of others worshiping E aqui the você Son. vê outros exemplos de outras pessoas adorando ao Filho de Deus. And they worship him because he is the Son. E eles o adoram porque ele é o Filho de Deus. It's worship comes as a recognition of who he really is. E eles o adoram porque o reconhecem quem realmente ele é. Sabem quem realmente ele é. É o Filho de Deus. So now we see instruction to worship the Son, E aqui vemos uma instrução para adorarmos o Filho. and we see examples of that on earth. E nós vemos exemplos aqui na terra de adoração ao Filho. What about the beings in heaven? E a respeito dos seres celestiais. Because we need to see that they are in harmony as well. Agora nós devemos ver que eles estão em harmonia com a adoração ao Filho. Let's look at Hebrews chapter 1. Vamos para Hebreus, no capítulo 1, no verso 6. Hebrews 1:6. The book of Hebrews, and this is a basic, simple study, like we said. Como nós dissemos, é um simples estudo, mas com uma profundidade tremenda. Because God must make this issue very easy and simple for us to understand. Porque Deus quer tornar-nos esse assunto, esse contexto muito claro para nós. And Hebrews 1:6 tells us, Hebreus, capítulo 1, no verso 6. And again, when he bringeth in the first begotten into the world, he saith, And let all the angels of God worship him. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. So we see all the angels of God are instructed to worship the Son. Então nós vemos aqui todos os anjos de Deus recebendo instruções para adorar o Filho. That's very, very plain. E é muito fácil, é muito simples. It's Aqui very Deus dá clear. uma ordem, é muito claro. And this is important.
E isso é muito importante. Because this is the only information we get about worship. Porque esta é uma única informação a respeito de adoração. Let's look at Philippians 2 and see how that works together. E vamos para Filipenses, aí nós podemos juntar tudo, colocar todas essas passagens juntas e entender um pouco mais. Philippians 2, 10 and 11. Filipenses, no capítulo 2, no verso 10. And as we look at Philippians 2, E assim que nós olhamos para Filipenses, no capítulo 10, we saw already that capítulo 2, it is safe for us to worship the Father. e aqui nos dá um lugar seguro, uma confiança segura para adorarmos ao Pai. And we saw examples of that. E você viu exemplos disso. And it's safe to worship the Son, E é seguro adorarmos ao Filho. Devemos adorar ao Filho. and we saw examples of that. E nós vemos exemplo dos dois. And we want to see that when we worship and honor the Son, the Quando Father, nós adoramos ao Filho, nós estamos adorando consequentemente ao Pai. because the Father is the only true God. Porque Deus é o nosso único e verdadeiro Deus. He is the head of the family in heaven and earth. Ele é o cabeça da família celestial. So it's not like we worship the Son a little bit and the Father a little bit. Não é porque nós adoramos um pouquinho ao Pai, adoramos um pouquinho ao Filho. When we worship the Son, we are really honoring the Father. Quando nós adoramos realmente ao Filho, nós estamos adorando realmente ao Pai. Because there is one God at the top. Porque existe um Deus no topo. And we want to see what Philippians 2, 10 and 11 says about this. Então em Filipenses, no capítulo 2, no verso 10 e 11... This is what it says, verse 10, that at the name of Jesus every knee should bow, things in heaven, and things in earth, and things under the earth. I love this passage. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. You see here what's Amen. happening. Amen. I E vocês understand veem that. aqui o que acontece. I understand. Amen. Yeah. You see, worship goes to the Father through the Son. Então vocês veem aqui que a adoração vai ao Pai através do Filho. So we worship the Father and the Son, E nós adoramos ao Pai e adoramos ao Filho. not separately, Não separadamente, but recognizing that everything that goes to the Son is to the Father. mas nós vemos aqui que tudo vai ao Pai através do Filho. And you know something very important? E nós devemos saber de algo muito importante. We are not told in the Bible to worship anyone else. E a Bíblia nos diz para não adorarmos nenhum outro. We do not worship anyone besides the Father and the Son. Não devemos adorar nenhum outro, a não ser o Pai e ao Filho. And that's important, E isso é muito importante, because Satan wants to confuse the issue of worship. porque Satanás quer confundir-nos a respeito do contexto de adoração. You see, he wants to be worshipped. Porque ele quis ser adorado. Vocês se lembram? We read about that in Matthew chapter 4. E nós lemos isso em Mateus no capítulo 4, verso 8 e 9. Matthew chapter 4. And now it's going to start getting a little more interesting. E agora vai ficar um pouco mais interessante. Yeah. Jesus and the devil face to face. Jesus e o diabo encontram-se face a face. And now the devil will show what he really wants. E aí Satanás apresenta o que ele realmente quer. And it says, again the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and saith unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. So Satan wants to be worshipped. Então Satanás queria ser adorado. And Satan doesn't mind whatever name he is worshipped under. E Satanás não se importava com o que nome ele seria importado. Ele queria ser adorado. You see, it's very plain. The Bible tells us we only worship the Father and the Son. E aqui Satanás, ele tem um plano, ele quer ser adorado, assim como Deus e o Filho é adorado. And no one else. E ele não quer ser adorado por mais nenhum outro. So any worship that goes outside the Father or the Son Ok, nós não devemos adorar a nenhum outro a não ser o Pai e ao Filho. that worship will be claimed by Satan. E essa adoração que Satanás queria. Because the Bible told us we only worship the Father and the Son. E a Bíblia nos diz que nós devemos adorar apenas ao Pai e ao Filho. Because they are the only two divine beings. Porque existem apenas dois seres divinos.
There is no other divine beings in the E não há universe. outro ser divino. Any worship that goes outside the Father or the Son is claimed by Satan. E qualquer outra adoração que não vai ao Pai e ao Filho, vai a Satanás. And it doesn't matter what name we refer to whoever we're worshiping. E não importa o nome com que seja dado a ele, para que ele seja adorado, ele quer ser adorado. You see, if we're worshiping the Father and the Son and someone else, E se nós não adorarmos ao Pai, ao Filho e adorarmos a algum outro, that's very dangerous. é muito perigoso, Because the Bible doesn't tell us to do that. porque a Bíblia não nos diz para fazermos isso. And notice how Jesus answered the devil in verse 10. E notem como Jesus respondeu a Satanás. He reminds him of this truth. E ele nos lembra a respeito dessa verdade. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. So Jesus here reminds Satan that there is only one God, Então Jesus lembrou a Satanás que existe apenas um Deus, and we are to only worship him. apenas um que deve ser adorado. And the only way we can worship him is through his Son, E nós devemos adorá-lo através de seu Filho, and no one else. e ninguém mais. And if anybody knows any passage in Scripture that tells us to worship someone else, E aqui na Bíblia você não vê nenhuma outra passagem, ninguém dizendo a respeito de que você deve adorar uma outra pessoa. we please want you to share it with everyone. E nós pedimos a vocês que compartilhem isso com todos, que nós não devemos adorar a nenhum outro mais. Because this is the issue of worship, it's important. Porque essa questão de adoração é muito, muito importante. But we find that there is no Bible instruction outside the Father and the Son. E nós não vemos outra instrução bíblica que devemos adorar outra pessoa, a não ser ao Filho e ao Pai. Let's look at how the Bible confirms this for us. E In vamos ver como que a Bíblia confirma a respeito disso. John 14, verse 1. Livro de João, no capítulo 14. And in John 14:1, Jesus speaking to his disciples, E no capítulo 14, Jesus diz aos seus discípulos, and he was comforting their hearts. e ele estava consolando seus corações, He was telling them how they can be at peace. para que eles ficassem em paz, para que eles não turbassem o coração deles. And he says, Let not your heart be troubled. E ele disse: Ye believe in God, believe also in me. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. How many did they have to believe in? Em quantos deles eles deviam acreditar? Em 2. How many? Em 2. 2. Father and O Son. Pai e o Filho. Because they're the only ones that we worship. Porque são apenas esses que devem receber a nossa adoração. Let's look at another example. Vamos ver outro exemplo. John 17:3. Capítulo 17 de João, John 17:3. no verso 3. Here Jesus gives us a definition of what eternal life is. E aqui Jesus nos dá uma definição do que é a vida eterna. And he tells us, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. So eternal life is knowing how many beings? Então a vida eterna é conhecer a quantos seres, a quantos deuses? Only 2 beings. Apenas 2. No more. Ninguém mais. So we should not add anyone else. Não devemos adicionar, colocar nenhum outro nisso. Because only those 2 beings are who we worship. Porque apenas esses dois é quem nós devemos adorar. Only the Father and the Son. Apenas o Pai e o Filho. And this is a beautiful truth. E essa é uma linda verdade, não é? Satan wants to add himself to that. E Satanás quer adicionar a ele mesmo nesse contexto. And so Satan wants to make eternal life believing in 3. E Satanás quer que a vida eterna seja essa. Acreditem em 3. But Jesus made it plain. Eternal life is based on knowing the only true God and Jesus Christ. E Jesus disse em outros lugares, e aqui nos confirma que a vida eterna é esta, que adorem apenas a Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo. Let's look A at ele how mesmo. the Old Testament confirms this. Vamos ver como o Velho Testamento nos confirma a respeito disso. Zechariah chapter 6. Zacarias no capítulo 6. And speak unto him, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Behold the man whose name is the branch, and he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the Lord, even he shall build the temple of the Lord, and he shall bear the glory,
And he shall sit and rule upon his throne, and he shall be a priest upon his throne, and the counsel of peace shall be between them both. E fala-lhe, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. E ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Amém. This is a prophecy about Jesus Christ. E esta é uma profecia a respeito de nosso Senhor Jesus. He's the one who is the priest in the temple of the Lord. Ele é o que é o sacerdote no templo do Senhor. And as the priest, he bears the glory. E ele é o sacerdote que possui toda a glória. And of course, this agreement was made between him and the Father. E isto é um acordo, exato, é um acordo entre Deus e o Filho. And this agreement is, of course, the plan of salvation. E este acordo é um plano para a salvação. It's called the Council of Peace. E é chamado de o Concílio de Paz. Thank you. Amém. The Council of Peace. The Council of Peace, o Concílio de Paz. And this Council of Peace, this plan of salvation was made by two beings. E este é o Conselho de Paz feito para a salvação de todos os seres. It was made by the Father and the Son, E isso foi feito pelo Pai e pelo Filho. and no one else. E ninguém mais. So all the credit and glory for salvation Então todo crédito e glória pela salvação will go to the Father and the Son. vai para o Pai e para o Filho. And when we get to heaven, all the people who get to heaven will recognize this. E quando nós chegarmos no céu, todos reconhecerão isso. Everybody will recognize that salvation belongs to only two beings. E quando chegarmos no céu, todo mundo saberá que a salvação pertence apenas a esses dois seres, a esses dois deuses. Salvation Deus e o belongs Filho. to the Father and the Son. Que a salvação pertence ao Pai e ao Filho. And the book of Revelation gives us a picture of that. E o livro de Apocalipse nos dá uma figura a respeito dessa cena. Let's look at Revelation 7. Apocalipse no capítulo 7, Revelation 7, 9 and 10. verso 9 e 10. Notice how everybody in heaven, this is the saved, recognize who salvation belongs to. Agora vocês veem aqui a quem, todos eles percebem a quem essa multidão de salvos, a quem se deve essa salvação, a quem pertence essa glória. And it says, After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. Depois dessas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas, estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Amém. So salvation belongs to only two beings. Então a salvação pertence, toda a glória seja dada a apenas dois seres, o Pai. That's why the Bible says the council of peace is between them both. E é assim que isto pertence a eles dois apenas ao Pai e apenas ao Filho. This is the only beings that we worship. São os dois únicos que devem ser adorados. There's no one else. Não há ninguém mais. And that's what heaven will be like. E é assim que será o céu. You see, when we get to heaven, we will only worship the Father and the Son. Vocês imaginam quando nós chegarmos no céu e adorarmos ao Pai e ao Filho? This must begin here on earth. Isso deve começar aqui na terra. Our correct worship does not start in heaven. Nossa correta adoração não começa lá no céu. We must start here on earth. Nós devemos começar aqui na terra. You see, when sharing with people this information, E eu estava compartilhando essa informação com outras pessoas. sometimes they tell me, E algumas vezes eles me dizem: well, we don't know now. Não, nós não sabemos agora. When we get to heaven, we'll find out. Quando nós chegarmos no céu, aí a gente vai saber. But the Bible gives us pictures of what heaven will be like. Mas a Bíblia nos dá imagens de como será o céu. Ela nos diz como será. And God wants us to start here on earth, E Deus nos diz que devemos começar aqui na terra. because this is what heaven will be like. Porque assim será no céu. Let's look at chapter 5. Em Revelation Apocalipse, no 5. capítulo 5. And we see how all the beings in heaven are united. E assim nós vemos todos os seres celestes unidos. And all the beings in heaven only worship
two individuals, E todos adorando apenas dois indivíduos, o the Pai e o Father Filho. and the Son. Revelation 5:13 and 14. No capítulo 13 no verso, e o verso 14. No It says, "And every verso 13 e creature 14. which is in heaven and on the earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever." That's verse 13. Eu ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. So here we see all the beings in heaven worship two, Então nós vemos aqui todos os seres celestiais adorando, quantos? Dois. no one else. Ninguém mais. And it's interesting because when I share this information with people, E é interessante porque quando nós compartilhamos essa informação, damos essa informação com as pessoas, they sometimes say, às vezes eles dizem: well, maybe there's someone else. ah, mas deve haver alguém de repente. Maybe just because he's not mentioned, he's Isso é still porque there. não está mencionado, mas deve haver alguém. And this is very dangerous thinking. E isso é uma coisa muito perigosa. We cannot go adding. Nós não podemos adicionar nada. And they say, well, look, maybe there's someone else, but the Bible just didn't say it. E eles dizem: ah, olhem, de repente deve ter alguém mais, não sei. Now we need to look at the next verse because this Mas will help us vamos olhar understand. para o próximo verso para ajudar-nos a entender. Verse 14 says, "And the four beasts said, Amen." E os quatro animais diziam: amém. When do we say Amen? E quando nós dizemos amém? When we agree with something. When we agree with something, and we usually say it at the end of the prayer. Is that right? E nós costumamos dizer no finais das orações, não está certo? That's when we finish praying, Quando nós terminamos as orações. when we close, Quando nós terminamos, fechamos. when we have nothing more to say. Quando nós não temos mais nada a dizer. You see, the beings in heaven, they worship the Father and the Son. Então vocês veem que os seres celestiais adoram a Deus e ao Filho. That's right. And then they say Amen, E aí eles dizem amém. or it's finished. Então está terminado. That Essa é a means nossa there oração. is no one else. E isso significa que não há nenhum outro. So we can't go adding Então people. nós não podemos adicionar nada, nenhum outro. In Arabic we say khalas. Em árabe nós dizemos Khalas. halas. You know what it That means means? it's finished. Isso quer dizer está terminado. Está. And so in heaven, these beings worship the Father and the Son, Yes, Nader? and they say Amen. Eles dizem amém. They worship the Father and the Son, Eles apenas adoram ao Pai and e no ao one Filho. else. E ninguém mais. So we can't go adding anyone. Yes? We cannot add anyone. Não podemos adicionar nenhum outro. And this is a question some people ask as well. E essa é uma questão, é uma pergunta que todos fazem sempre. When we get to heaven, how many will we see? E quando nós chegarmos no céu, quantos nós veremos? And the Bible gives us the answer for this question as well. E a Bíblia também nos diz a resposta a respeito disso. In Revelation chapter 21. Apocalipse no capítulo 21, verso 22 e 23. You see, this information is so simple. E vocês veem, essa informação é muito simples. And God has given us pictures of what heaven is like, E Deus nos dá imagens de como será o céu, so that we are not confused. para nós não ficarmos confusos. It's amazing that people are still confused. E é incrível, porque as pessoas ainda estão confusas. It shows us how successful the devil has been. Então isso mostra como Satanás está sendo bem sucedido em sua enganação. And God wants us to be in harmony with heaven. E Deus quer que nós estejamos em harmonia com o céu. This is what we pray in the Lord's Prayer. E é isso que nós oramos na oração do Senhor. When we pray, we say, "Thy will be done E quando nós oramos que seja feita a tua vontade, in earth as it is in assim heaven." na terra como no céu. Isn't that right? Não está certo? And God's will is that we worship Him just as if we are in heaven. E Deus deseja que nós o adoramos da mesma forma como se estivéssemos no céu. There needs to be harmony between the two. Nós devemos ter harmonia entre os dois, terra e céu. And so this is what we see in Revelation E é isso 21, que nós vimos em Apocalipse no capítulo 21, verses 22 and 23. versos 22 e 23. "And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it. For the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof."
E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tenha iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. So we only see two beings. Então nós vemos apenas dois seres. They're the only two beings that we are called to worship. Apenas dois seres, nós devemos adorar apenas esses dois, o Pai e o Filho. There's no one else. Não há ninguém mais. That's why the conclusion is A conclusão bíblica diz: that the Father and the Son alone are to be exalted. então o Pai e o Filho unicamente, somente eles devem ser exaltados. This is the Bible conclusion. Esta é a conclusão bíblica, é o que ela diz. And the beautiful thing is, E a coisa linda, a coisa maravilhosa é, God has confirmed this conclusion in further inspiration that He has given us. e Deus ele confirma essas afirmações no que nós vamos ler agora. Now I want to share with you a little something in the little time we have left. Então eu gostaria de compartilhar com vocês num pouquinho tempo que ainda nos sobra, But first of all, we looked at the foundation from the Bible. mas nós olharemos para os fundamentos bíblicos. And the foundation is very plain. E o fundamento bíblico It's very clear. é muito claro. And we want to look now at other evidence Nós olharemos agora para outras evidências that will confirm what we found in the scriptures que confirmam o que nós olhamos nas Escrituras. and show us that this is very, very clear. E isso é muito, muito claro. Does anybody know a woman by the name of Ellen White? Alguém aqui conhece uma mulher chamada Ellen White? Amém. Okay, everybody knows about Ellen White. Todo mundo conhece a Ellen White. Now, how many people know a man by the name of Hazen Foss? E alguém conhece um homem chamado Hazen Foss? How many? Quantos? Okay, a few less Hazen people. Foss. Okay, thank you. Em português tem outro? Same, Hazen Foss. Hazen Foss. Well, if you know something about Hazen Foss, you know that he was a man that received visions from God before Ellen White. E Hazen Foss também recebeu visões antes de Ellen White. But he refused to share the message. Mas ele recusou propagar essa mensagem. And so God took the visions from him. Então Deus tirou as visões dele. Everybody know that. E todos conhecem isso? This is some Adventist history. Isso faz parte da história adventista. That's good. Now, does anybody know a man by the name of William Foy? E alguém conhece um homem chamado William Foy? Foy, yes. William Foy. Okay, you know a few about William Foy. And William Foy also received visions from God. E William Foy também recebeu visões de Deus. And many people think that he rejected the visions. E muitas pessoas acham que ele rejeitou as visões. But the truth is, he actually printed the visions. Mas a verdade é que ele imprimiu essas visões. And he was a man that received visions before Mrs. White. E ele recebeu essas visões antes da senhora White. And it's interesting that in some of the visions he received, we have information about this topic. Então, a respeito das visões que ele antes recebeu, nós temos informações a respeito do que nós estamos estudando aqui hoje. Has anybody read any visions from William Foy? Alguém aqui já leu alguma visão a respeito de William Foy? Few people. Have you read any of his material? Nobody has read his E ninguém material. tem o material dele, alguma coisa assim? Would you like to know what he wrote? Vocês gostariam de saber o que ele escreveu? Okay. Yes. Well, William Foy is actually mentioned by Mrs. White. E William Foy, he mentions about Ellen White. Mrs. White mentions him. E a senhora White também mencionou a respeito, fez menções a respeito de William Foy. This is what she says about him. E isso foi o que ela disse a respeito This is dele. Mrs. White speaking. Isso é a senhora White falando. She says there was another time there was Foy that had visions. E ela disse, em outro tempo havia o William Foy, esse homem, que também recebeu visões. And she says he had 4 visions. E ela disse, ele recebeu 4 visões. They were written out and published, E elas foram escritas e publicadas, but I cannot find them mas eu não consigo achá-las, because she moved. porque ela tinha se mudado. But we can have a look at some of these things that he wrote. Mas nós podemos olhar alguma das coisas que ele escreveu. He or she? No, he. Some of the As things that he coisas que wrote. ele escreveu. Okay, here is
the book, The Christian Experience of William Foy. Aqui é a experiência cristã de William Foy. And o this livro. is a vision that he had. E esta foi as visões que ele teve. Now let's read it and pay careful attention. Vamos então prestar bastante atenção. He says, "At the right side of the mountain appeared a mighty angel, Então ele disse que do lado direito da montanha apareceu um anjo, with um raiment poderoso anjo. like unto burnished gold, Um anjo vestido com vestes brilhando como ouro. and his legs that were right? like pillars of fire." His E as legs suas pernas e suas pernas elas eram como pilares de chamas de fogo. and his countenance was like the lightning, E o seu rosto era como o trovão. and a crown gave light. His crown gave light to this place. E a sua coroa deu brilho a todo aquele lugar. And those that had not passed through death E todos aqueles que não tinham passado pela morte could not look upon his countenance. não podiam olhar para o seu rosto. And then I beheld upon the side of this mountain Então eu contemplei sobre esse monte letters like pure gold, como se fosse letras como se fossem de ouro puro, which said, que disseram: the Father and the Son. o Pai e o Filho. Directly under these letters stood the mighty angel, E exatamente embaixo dessas letras tinha um anjo poderoso, whose crown lighted the place. cuja coroa iluminava o lugar. And all the heavenly host worshipped at his feet, E todos os seres celestes adoravam aos seus pés. round about the mountain. Assim embaixo, um pouco mais abaixo da montanha, em volta da montanha. Now, isn't that an interesting vision? Não é uma visão interessante? He sees a mountain in heaven. Existe uma montanha no céu. This is, of course, Mount Zion. E com certeza é o Monte Sião. And on this mountain, he sees this angel. E nesse monte ele viu anjos. Now, who do you think this angel is? E ele viu um anjo. E quem vocês acham que é este anjo? Of course, it's Christ, Esse é Jesus Cristo. because he is the messenger of the Lord. Porque ele é o mensageiro do Senhor. And he stands and he is worshipped by everyone. E todos estavam adorando perante ele. But it's interesting that he sees on this mountain, Mas uma coisa interessante ver nesta montanha, he sees a sign or letters written. ele viu como letras escritas. And he sees written there the Father and the Son, E ele viu escrito nessas letras, nesse monte, o Pai e o Filho. and no one else. E ninguém mais. I think that's very interesting, E eu acho isso muito interessante. because this is in harmony with the Bible. Porque isso está em harmonia com a palavra de Deus. These are the only beings that are worshipped. Ele disse, apenas 2 seres a serem adorados. É o que diz. That's what the Bible tells us. E isso é o que a Bíblia também nos diz. This is where Satan used to be, the verse in Isaiah. But we won't look at that. Revelation 14, Apocalipse do capítulo 14, verse 1. no verso 1. Revelation 14:1 says, "And I looked, and lo, a lamb stood on Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads." E diz assim, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. You see, one day, if faithful, we will stand on that mountain. E se um dia nós formos fiéis, nós estaremos em pé diante desse monte. And we Amém? will be able to worship the Father and the E Son. seremos capazes, poderemos adorar ao Pai e ao Filho. And you Amém. see, after the visions of William Foy, Então vocês veem que depois das visões de William Foy, he didn't have any more visions. ele não teve mais nenhuma visão. And then, of course, the message came to Ellen White. E assim as visões e as mensagens foram dadas a Ellen White. And it's important to know some of the Adventist history E é of these importante things. saber a respeito da história adventista nessas coisas. Now, we don't have time to look at everything that Ellen White has to say, Mas nós não temos muito tempo suficiente para ver o que Ellen White ainda diz. but we just want to look at a sample, Nós veremos apenas mais uma amostra. and we want to see what she has to say about this E topic. vamos ver o que ela tem a dizer a respeito desse assunto. Okay, this is from the book Desire of Ages. E isso é do livro O Desejado de Todas as Nações, essa citação. It says, "Heaven and earth will unite in praise, E ela diz, céu e terra estarão unidos em louvor. as from one Sabbath to another, E assim de um sábado ao outro, the nations of the saved as nações, todas as nações dos salvos shall bow in joyful worship to God and the Lamb." se prostrarão em alegria e adoração a Deus e ao Cordeiro. This is what
the Bible revealed. E isso é o que a Bíblia diz. And we see that God confirms this through his messenger for the last days. E vemos Deus confirmando isso através de sua mensagem na Bíblia e seus mensageiros nos últimos dias. And this is what we will do from one Sabbath to another. E isso é o que nós faremos de um sábado ao outro. That's why it's important to know who we are worshiping on the Sabbath. Então é importante saber quem nós estamos adorando no sábado. Let's look at another one. Vamos olhar para mais um. This is a really beautiful one. E esta é uma outra passagem maravilhosa. This is from the Union Record in 1903. Então, ok, Union Conference That's the Record. record. Okay, this is what it says. E é assim que diz. In your hands will be placed a golden harp. E em suas mãos estarão harpas de ouro. Serão And- colocadas harpas de ouro. And touching its strings, you will join with the redeemed host. E assim, tocando suas notas, nós nos uniremos. With the redeemed host in filling all heaven with songs of praise. You will have a golden harp given to you. Nós seremos dadas harpas de ouro para nós. And touching its strings, you will join with everyone else E nós tocando essas harpas, nós nos uniremos em louvor junto com todos lá. in filling all of heaven with songs of praise. E todo o céu se unirá a nós nessa canção. To God and His Son. A louvar a Deus e ao seu Filho. You know, I'm really looking forward to that. E eu realmente espero por esse dia. Quero que chegue esse When we dia. get to heaven, God will give each one of us a harp. E quando nós chegarmos no céu, Deus dará a cada um harpas de ouro. And then we'll be able to play the harp. E nós seremos capazes de tocar harpas. Alguém sabe tocar harpa? Does anybody? Does everybody knows Yeah. how to play harp? No. Well, we can be in the class to learn together. Nós seremos uma classe onde nós aprenderemos todos juntos. Because I don't know how to play the harp Porque eu não either. sei tocar harpa. But we will be able to do that, and we will sing praise to the Father and to His Son. Mas nós seremos capazes de fazer isso para louvar ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. And this is what God has promised. E esta é a promessa de Deus. That's why He wants us to understand this truth now. É isso que Ele quer que nós entendamos agora. So we Esta don't é a need, verdade. we don't need to be confused over the issue of worship. Não precisamos ficar confusos a respeito desse contexto de adoração. É claro. So does everybody understand what we talked about today? E todos aqui entenderam o que nós falamos nesta manhã? Todos? Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Okay, let's Amém. pray. Vamos orar. Father in heaven, we Pai thank querido you. que estás nos céus, We thank you for Jesus, our Savior. nós o agradecemos pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador. We thank you that the question of worship is so clear in the Bible. Obrigado porque a respeito dessa questão de adoração é muito clara na Bíblia. Help us to be faithful worshipers, to worship Thee and Thy Son and no one else. Senhor, nos ajude a sermos fiéis e adorar somente ao Senhor, ao nosso Deus e ao Teu Filho amado e nosso Senhor Jesus Cristo. And Father, I pray especially for people here who might be hearing these things for the first time. Senhor, nós te pedimos especialmente pelas todas as pessoas que estão aqui e pelas que estão aqui, meu Deus, que conhecem essa verdade pela primeira vez. I pray that You will give them understanding, that they might know the truth. E nós lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê entendimento para que nós possamos entender essas verdades. And the truth will make them free from the deception of Satan. Para que nós entendemos essa verdade e não sermos enganados pelas enganações de Satanás. And those of us, Lord, who know this truth, Para que nós, Senhor, entendamos tudo o que o Senhor quer nos dizer. please help us to be faithful to the end, Por favor, nos ajude a sermos fiéis até o fim. so that one day in heaven we might sing songs of praise to the Father and the Son. Porque um dia nos céus nós cantaremos louvores, tocaremos nossas harpas em louvor a Ti, nosso Deus, e a Ti, nosso Senhor Jesus. And we thank You in Jesus' name. Obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.